Olá, audiência, estamos de volta aqui na Move TV com mais um podcast. O Business Cast de hoje tem o prazer de receber Andrade Júnior aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui na TV Move, né, levando essa informação de qualidade. O que eu puder contribuir, estou aqui à sua disposição. Perfeito. De maneira resumida, Andrade Júnior é associado RC Teresina, Fátima é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Piauí, também tem pós-graduação em Administração Econômica, aliás, e Financeira pela Universidade Federal do Piauí, diretor-presidente da construtora Andrade Júnior, uma empresa com 32 anos de atuação no mercado do Piauí. Tem outras experiências profissionais, passou por outros órgãos representativos de classe e também uma atuação muito importante foi exatamente à frente do Centro das Indústrias do Piauí. Foi presidente atualmente, na atual conjuntura, é vice-presidente do CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Então vamos falar sobre, entre outros assuntos, a gente começa falando sobre a sua área de atuação profissional, que é o mercado da construção civil. Andrade, qual é o estágio atual? Chegamos a 2023, em que fase, em que momento, em relação a expectativas para o futuro do mercado no Piauí? Pergunta interessante, quando a gente começa o ano, né? A gente quer vislumbrar o que vai acontecer para esse período que se aproxima. Nós passamos por momentos difíceis ali quando, em março de 2020, a gente foi pego de surpresa com aquela pandemia, né, que é da Covid-19, e o setor da construção, enquanto indústria, ele foi fortemente impactado, porque nós tivemos ali quase 6 meses de paralisação, e ali a nossa confiança, né, inclusive existe, a gente pode falar isso depois, existe um índice que a CNI mede, que é o índice de confiança do empresário industrial, ele bateu patamares que tem uma linha acima de 50, demonstra uma expectativa positiva do empresário industrial para tanto na sua empresa como no mercado, como no país. E naquele momento ele ficou abaixo de 50, melhor dizendo, demonstrando pessimismo, né? Então foi um momento de muita dor, mas a gente, como um setor que se revigora, a indústria da construção, que representa 50% do PIB da indústria, né? A nossa indústria aqui local do Piauí, ela é 12% do PIB do estado, né? Emprega 59 mil pessoas aqui no estado. E metade disso é na construção civil, né? Então é uma indústria muito pujante aqui no estado. Mas muito mais forte que na maioria dos estados aqui, o Piauí, a indústria da construção. E hoje, nós passamos por esses 2 anos também ainda de muita luta, né? Diferentemente de alguns estados que, por exemplo, os estados do Sudeste, apesar da pandemia, foram momentos muito de bons resultados, né? Em São Paulo, por exemplo, nunca se vendeu tanto imóvel como em São Paulo. Na verdade, o mercado de São Paulo, ele não é só de São Paulo, ele é um mercado da América Latina. Também explica daí, existe um público que está atrás lá de moradia, né? Inclusive moradias mais funcionais, que foi o grande foco nesse período aí da pandemia. E no Piauí, diferentemente, apesar de ter tido esse sucesso enorme de venda, porque nós tínhamos ali crédito, né? Nós tínhamos muito crédito. Os juros não estavam no início, sim, os juros não estavam promissores, depois eles baixaram os juros de financiamento, estimulando, mas a gente passa aqui pelo estado do Piauí por uma verdade, uma realidade bem diferente, que nós, 90% do nosso déficit habitacional, ele está aí na faixa de renda de 3 salários mínimos para baixo, né? Então, mas coincidiu com o momento do governo federal de pouco investimento nessa área, por conta de que todos os recursos foram deslocados, eu penso assim, para o combate à pandemia, que foi realmente uma sangria, né? Nos estados, uma sangria, eu chamo até desatada, de recursos de uso, até eu acho que malversados em alguns casos, né? E aí faltou dinheiro para investimento que poderia ter ido para moradia. E no Piauí nós precisamos muito desse subsídio, né? As pessoas
quem precisa de moradia aqui no estado precisa desse subsídio que não foi o bastante para poder dar esse impulsionamento na venda de imóveis para essa classe, né? Como eu disse para você, que eu diria que os imóveis que mais vendem aqui na faixa de R$190 mil são o que mais vendem aqui no estado do Piauí. Para essa faixa precisa assim da ajuda do governo federal através do subsídio. Mas o que a gente prospecta, né, para esse ano de 2023? O governo federal, em diversos meios, está prometendo reativar o programa Casa Verde e Amarelo, agora volta ao nome de Minha Casa Minha Vida, de colocar fortemente recursos, né, nesse programa. Então, a gente imagina que o Piauí, assim como outros estados aqui da região Nordeste, serão beneficiados com essa ação. Então, a gente prospecta aí esse ano de, talvez não ainda muito fortemente em 2023, mas em 2024 a gente imagina que vai ter um movimento, eu diria, muito forte de construção aqui. Mas, na verdade, nós temos que dizer que as empresas, né, e o nosso Sinduscom, a gente monitora isso, nós estamos aí com as prateleiras cheias de projetos aprovados, né? A gente percebendo, o governo colocando um plano de financiamento, nós estamos com projetos prontos. A resposta vai ser muito imediata. O governo declarando um plano, regulamentando um plano de financiamento que motive as pessoas a comprarem seu imóvel, as construtoras vão responder muito rapidamente. Andrade, quando a gente fala do setor imobiliário, uma coisa que todo mundo precisa. A pessoa tem que morar em algum lugar, seja numa situação de uma casa alugada, de um apartamento, ou ainda existe de maneira muito forte, inclusive, a ideia do sonho da casa própria, né? De as pessoas que ainda não tiveram oportunidade da casa dos sonhos. Claro. É um projeto de vida para as pessoas. E até mesmo, né, pensando aqui numa perspectiva de uma evolução já nessa linha dos grandes investidores que indicam, por exemplo, os fundos imobiliários como uma ação segura para se investir, enfim, são várias nuances aqui que eu citei rapidamente, mas vamos falar de negócios, vamos falar também de como as pessoas, de como o mercado enxerga as outras possibilidades. Você começou falando de casa, da retomada do Minha Casa Minha Vida e de outras ações que podem e devem impulsionar o mercado. Mas ele vai muito além disso, né? Claro. Vamos falar um pouquinho sobre essas outras questões, claro. Inclusive sobre fundos imobiliários? Claro. Porque veja, o déficit habitacional hoje no Brasil está estimado na ordem de 6 milhões, né? Ele tem sido combatido, né? Apesar da gente achar que não deveria ter na verdade, uma política, um plano, né, assim, perene para todos os governos, que não variasse de acordo com a ideologia da pessoa que assume a presidência da República. Devia ser, a gente até defende que tenha uma previsão em Constituição, né, desse direito, assim como tem o direito à saúde, mas ele é regulamentado como um SUS bem organizado, né, que é lei que parte das receitas do Brasil, um percentual das receitas tem que ir objetivamente para a saúde. A gente também defende que parte das receitas federais fossem também diretamente para o combate a esse déficit habitacional, que não tem, depende muito do humor do momento, né? Se o mercado está ruim, o governo não. Então, vamos parar de colocar dinheiro na habitação, tá? Porque as receitas diminuíram, mas não, a saúde você não pode parar. Se a receita diminuiu, mas aquele percentual, ele é destinado para a saúde, assim como para a educação. A gente também imagina para a moradia, né? Que a moradia, eu acho que dá muita dignidade à pessoa humana. Você ter o seu teto, chamar a sua casa de sua, eu acho que é relevante na vida de uma pessoa. Então, não é só para essas pessoas do Minha Casa Minha Vida que atende eu diria 90%, mas esse déficit vem crescendo. A nossa população, você vê aí com o novo censo, está crescendo, cada ano que passa, mais pessoas
estão atingindo a idade de 18 anos e também a necessidade de moradia. Cada vez mais os jovens, né, eles querem sim ter a sua moradia, querem ter a sua casa, querem ter o seu canto. E, além de tudo, existe aquela moradia compartilhada, né? Pessoas que compartilham no mesmo ambiente por falta de condições de financiamento que lhes motive a procurar o seu imóvel. Então, eu acho que tudo isso é um mercado promissor. Depende, por isso que eu falei no início, que a gente tem que ter um programa de financiamento perene para que as pessoas também possam se planejar. Se tiver essa perenidade nos recursos, todas as pessoas vão dizer, não, eu não vou adquirir agora porque eu não posso, mas daqui a 5 anos eu vou me preparar e adquirir meu imóvel daqui a 5 anos. Mas ele não sabe se daqui a 5 anos vai ter um plano vigente que caiba, né, nas condições de renda dele. Então, eu acho que sim, esse é o primeiro ponto, mas existem vários funding, como você bem colocou, mas o funding ainda principal de financiar a moradia é sim o FGTS, né? Então, esse recurso que foi criado, inclusive nós somos do setor produtivo, somos contra totalmente a liberação de pedaços do FGTS no aniversário do empregado, no 13º. Então, o FGTS foi criado com a função precípua de financiar a infraestrutura nas cidades e também a moradia dessas pessoas, desses nossos irmãos brasileiros. Então, o maior funding, existe sim a poupança, que é um outro funding importante. Os fundos imobiliários, como você comentou, ainda está muito embrionário, poucas empresas utilizam dele. Ele é muito importante em um momento específico de um empreendimento, quando você quer acelerar a obra, porque os juros desses fundos imobiliários são muito maiores do que do que juros de um FGTS ou da poupança. Então, por isso que muito limitado a certo momento. Você está uma fase da obra que quer impulsionar aquele seu empreendimento para que alavancar novas vendas, aí você se sujeita a um fundo desse de juros mais elevados para poder mostrar a obra e efetuar maiores vendas. Mas eu ainda acredito que o fundo principal da habitação aqui no Brasil é o FGTS e a poupança, não tenho nem dúvidas. Bom, que leitura você pode trazer para a gente em relação ao Piauí, considerando as principais regiões? Nós temos aqui Teresina, que tem um mercado que é bastante dinâmico, mas em off mesmo a gente comentava sobre outras. Se você sai de Teresina, aqui mesmo na região metropolitana, qualquer outra cidade, Altos, União, José de Freitas, Campo Maior, essa questão da valorização de mercado já tem uma queda muito acentuada. Como é que o mercado trabalha com isso? Pois é, um desafio nosso que a gente tem enquanto indústria da construção é levar a mesma moradia para outras cidades. Principalmente, eu digo para você, as cidades de menos de 50 mil habitantes. Sim. É muito difícil, até porque os planos de financiamento dos governos federais, e aí historicamente tem comprovado isso, raramente beneficia ou leva ou disponibiliza, melhor dizendo, recursos para essas cidades, a não ser que sejam em casos de calamidade, como enchente, alguma coisa, inundação na cidade, que são canalizados recursos para retomar moradias perdidas. Então, é uma dificuldade que nós temos de levar essa mesma moradia que fazemos em Parnaíba, em Teresina, em Picos, em Floriano, e levar para as demais cidades, porque também existe o sonho da casa própria nessas cidades, né? Uhum. Então, aí sim é que nós temos que levar os nossos legisladores esse movimento. E temos levado, né? O nosso Sinduscom, ele é muito atento a isso, levado essa necessidade de que tem que ter recursos para fazer moradias de qualidade para essas cidades com menos de 50 mil habitantes. Mas eu quero retomar a sua pergunta, porque a mesma casa que é feita aqui em Teresina e com os mesmos materiais, ela não tem a mesma valorização nessas outras cidades. Então, também um outro dificultador, que quando nós vamos, por exemplo, a Parnaíba, uma mesma casa que eu tenho um preço X, lá em Parnaíba, o órgão financiador não avalia pelo mesmo valor. É algo menor do que X. E aí isso dificulta você levar a moradia, que é
enquanto construtoras, o nosso papel social no país é levar moradia a quem precisa, né? Andrade Júnior, vamos falar também sobre indústrias. Você tem uma experiência no Centro das Indústrias do Piauí, é vice-presidente desse órgão representativo, né, do setor industrial do Estado. E aí, quando a gente fala de indústrias, a gente sempre lembra de um desafio que o Piauí enfrenta ao longo dos anos, que é de se industrializar, de se tornar um Estado atrativo, mais arrojado, no sentido de ter essa peculiaridade de atração de novas indústrias. Qual é o cenário hoje e onde podemos chegar? Perfeito. Essa sua colocação é interessante, porque veja, eu falei há pouco que a nossa indústria, aí está a indústria da construção, né? Ela representa 2% do PIB, mas já representou no passado 20% do PIB. Então eu defendo um pacto pela indústria. Eu acho que o agronegócio ainda tem muitas demandas que o Estado tem que sanar, mas eu diria que já está com um movimento gravitacional bem independente. Ele já pode estar andando ele já está resolvido, eu diria isso, né? Estamos vendo aí problema nas estradas que ainda o governo do Estado tem que resolver para escoar essa produção que cada dia aumenta mais. Eu acho que a agricultura eu diria que está num movimento ascendente, né, que não vai mais parar. Agora a indústria, eu diria que é a solução para o nosso Estado, eu não tenho nem dúvida, porque é na indústria que está o emprego de qualidade, é na indústria que as pessoas ganham mais e elas são qualificadas para trabalhar num chão de fábrica. Então, eu creio que nós temos um campo enorme de crescimento. Nós temos sim uma boa lei de incentivo, né, à indústria aqui no nosso estado do Piauí. E nós temos assento lá no CODIN, né, que é o Conselho de Desenvolvimento da Indústria, e nós percebemos que essa lei é muito positiva, ela estimula realmente a você, mas tem muito mais coisa, tem infraestrutura, tem esgoto, os nossos polos industriais estão sucateados, precisamos investir no polo industrial sul que temos aqui em Teresina, no polo industrial norte está muito aquém, faltando muita estrutura para que uma indústria realmente se estabeleça lá, abrir novos polos industriais em Floriano, em Parnaíba, em Picos, em Campo Maior, que eu acho que tem um potencial também muito forte. Então eu defendo, e aí quando eu tenho a oportunidade de dar alguma entrevista enquanto presidente, hoje o presidente é o Federico, mas eu presidi de 2019 até 2022, eu sempre dizia que nós temos que fazer um pacto pela indústria. Nós temos que fazer um pacto e os legisladores, o governo, os prefeitos desse estado, o governador, os secretários, os deputados, né, vereadores, ao tomar alguma decisão, quer dizer, nós vamos atrapalhar a indústria. Essa nossa decisão, essa resolução, essa lei, esse decreto vai atrapalhar a indústria, porque nós temos que todos nos dar mão para fortalecer essa indústria. Eu acho que é a indústria que vai levar o crescimento do estado do Piauí, até porque o estado ele não tem mais capacidade de abraçar todas as demandas de emprego que nós temos por aí, jovens vindo. Então o estado ele tem cada vez mais, ele vai ser menor, e é na indústria que eu creio que nós vamos suportar essa demanda que vem por aí. Nessa proposta do Pacto pela Indústria, quem é que puxa? Qual é o vagão que puxa esse trem? É o governo do estado? Não, eu acho que essa tomada é muito, muito, muito relevante, sua colocação. Eu acho que é o setor produtivo, nós temos que puxar isso. Eu acho que é o Centro das Indústrias, eu acho que é a Federação das Indústrias, acho que o MOVE aqui, o nosso MOVE, enquanto que congrega todas as forças, né, produtivas no estado do Piauí, eu acho que nós temos que puxar isso. Nós temos um comércio que também precisa crescer aqui em nossa cidade, em nosso estado, mas eu percebo que é na indústria que está o grande mote para esse estado. Nós estamos no meio do Nordeste, nós podemos exportar para todas as regiões. Eu acho que a indústria nós vamos resolver muitos dos problemas. Além de trazer divisas e impostos para o nosso estado, a gente vai trazer solução para esse nosso amado Piauí, não tenho nem dúvida. Como é que está essa interlocução com o setor público? Eu pergunto isso porque a gente tem, por parte do setor público, também algumas
indicações de que teremos algumas novidades nesse ano. Por exemplo, tem o Piauí Invest, tem uma série de projetos como o senhor citou agora há pouco, a defasagem do polo industrial sul e norte de Teresina, mas por outro lado a gente tem como projeto ainda, né, como algo ainda que não é concreto, mas que está na agenda da Piauí Invest, que são os centros, os parques industriais em algumas cidades do Piauí. Como é que está essa interlocução? O senhor considera que a indústria está conversando bem com os outros entes, com o governo e as outras organizações que podem fazer com que o Estado realmente aperte esse play do pacto pela industrialização? Em 2021, né, a gente começou a fazer uma interlocução ali com o governo do Estado, através do secretário, hoje governador Rafael Fonteles, né? Mas eu acho que nós temos que crescer muito essa relação. Se nós temos que dar as mãos, né, o setor público, o setor privado, nós temos que criar condições para que a indústria, não só a indústria, como o comércio, né, a agricultura, sem eles o Estado não tem divisa, não tem receita. Então o Estado tem que entender, os municípios têm que entender que o setor produtivo é a mola mestra de crescimento do setor público, não tem nem dúvida. E eu acho que nós podemos melhorar essa interlocução. Eu sempre gosto de falar que tem que ter o boiadeiro. Você falou quem é a locomotiva, né? Que é um vagão que puxa isso tudo. Eu acho que o boiadeiro, nesse caso, tem que ser o Estado. Se eu sou o governador desse Estado, né? E o Rafael Fonteles, eu acho que ele está bem intencionado, mostra isso. Ele tem que ser esse boiadeiro desse processo, né? De chamar todo o setor produtivo, a gente criar condições, ouvir o setor produtivo, quais são nossas queixas. Nós não queremos muito, queremos apenas infraestrutura para que a gente possa produzir nesse Estado. E não só nós que estamos aqui já produzindo, tendo um Estado com essa infraestrutura colocada, vai motivar muitas outras empresas a virem se estabelecer aqui no Piauí, não tenho nem dúvida. Está na hora, Andrade, acredito que do Piauí pegar a receita que o Ceará conseguiu pegar lá na década de 80, né, de adotar grandes projetos, de saber o que quer, onde quer chegar e unir forças. E aí claro, entra governo, entra deputados, bancada do Estado, bancada federal, enfim. E claro, o setor produtivo. É esse movimento que a gente sonha aqui no Estado do Piauí. Nós estamos lutando, né? O MOVE é isso, né? Lá no Centro das Indústrias do Estado do Piauí também é isso. A gente deseja esse movimento que nós todos... Se você for no Ceará, todo o cearense hoje pouco pensa em emprego público. Ele pensa em empreender, em ter seu negócio. Mesmo se você for ver aqui as indústrias do Piauí, nós somos no QINAI em torno de 8 mil empresas aqui no estado do Piauí. 90% das indústrias do estado do Piauí tem até 19 empregados. Apenas 9 empresas têm acima de 500 trabalhadores em seu chão de fábrica. Mas você vê que é uma indústria, apesar dos números parecerem 8 mil indústrias, mas são muito pequenos ainda. No Ceará, a indústria já é uma indústria muito mais forte, com números muito mais pujantes. E eu acredito que fazendo... E eu falo da indústria, mas isso vale para o comércio, vale, né, para outros setores. É porque eu, além de ser da indústria, eu acredito muito, como eu falei já diversas vezes aqui hoje, que é a solução para o nosso estado. Então, se você for ver o cearense, e nós temos que criar essa mesma mentalidade dentro do piauiense, de empreender. Agora, para empreender, nós temos que ter um cenário, condições, tanto para que o cara facilmente abra uma empresa, como facilmente também feche, porque eu posso abrir uma empresa e não dar certo, mas se for fácil eu fechá-la, já eu também já abro outra, porque não deu certo e eu vou me encontrando. E é assim no mundo todo. Ninguém acerta logo na primeira oportunidade. Então, nós podemos sim ter essa mentalidade de um piauiense arrojado que não pense só em emprego público. Nós queremos e podemos ter um piauiense que queira empreender. E essa missão principal, eu digo, e aí eu volto à sua pergunta, é do boiadeiro, que tem que ser
é o Estado, é o governante, é o governador que tem que ter de puxar esse movimento, puxar todos para esse movimento, esse círculo virtuoso de crescimento aqui dentro do Estado. Eu não tenho a menor dúvida que essa é a saída. Andrade Júnior, para além de tudo que a gente falou, o que gera confiança no investidor? Que elementos compõem essa pizza, né, digamos assim, as fatias da pizza do investidor para ele tomar a melhor decisão, para ele confiar no Estado, investir, enfim? O maior medo, eu diria, de empreender no nosso país, e não é diferente aqui no estado do Piauí, é a questão da insegurança jurídica. Nós temos que trabalhar isso muito forte, nós temos leis muito claras, né? Mas ao subir para o judiciário, decisões às vezes são tomadas, né, que contrariam muito, né, esse espírito do empreendedor. Eu acho que a insegurança jurídica é o primeiro ponto. Eu diria, em segundo lugar, seria a burocracia, essa dificuldade, né, de você ter uma ideia, as nossas obrigações acessórias, você perde 1/3 do seu tempo de uma empresa com obrigações acessórias para os governos federal, estadual, municipal, Ministério do Trabalho, INSS, então Previdência Social. Então são muitas obrigações que poderiam ser diminuídas. Existe, quanto a isso, uma lei, e aí o governo novo, né, o vice-presidente está encabeçando como ministro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio, que é o Geraldo Alckmin, retomou essa pauta eu diria, simplificação da coisa tributária, né, tipo, a ideia principal é unificar. O sonho maior que eu diria era unificar todos os impostos federais em um só. Eu acho muito difícil os dois projetos que passam lá, mas simplifica muito se algum deles for aprovado, mas todos insistem em não enveredar, tomar isso com coragem, né? Esse que é um grande gargalo dentro do setor, que é a reforma tributária, né? Nós precisamos fortemente passar por essa reforma. E eu acho que aqui no estado do Piauí ainda é mais grave, nós já temos soluções muito bem definidas em outros estados, é a questão dos cartórios, né? E os cartórios não influenciam só o setor da indústria da construção, porque qualquer empresa lida com cartório, né? Eu acho que nós temos que ter cartórios mais atuantes e mais céleres. Nós precisamos fazer com que as pessoas que foram aprovadas nos concursos para assumir esses cartórios assumam de fato. A gente vem falando, a realidade quando esses concursados assumem é gritante. É um cartório realmente tratado como uma empresa privada, que quer resultado, que quer dar prazo célere. Então nós precisamos trabalhar. Eu acho que gera confiança, é um cenário que você se sinta motivado a empreender nesse país. Então são essas 3 principais variáveis que eu poderia citar, mas que tenha também um governo, não só a nível federal, mas a nível estadual e no município, que você confie. Um governo que escute, que tenha, como você falou há pouco, né, que tenha uma interlocução com o setor produtivo perene, que a gente possa conversar. Eu até propus, quando eu fui presidente do Sinduscom em 2009, né, ou então 2009 até 2012, eu propus para o governo do estado e começou a ter, para ouvir trimestralmente o setor produtivo e ouvir nossas queixas, né? Porque o Estado, às vezes, as pessoas se perdem nos seus afazeres diários e termina que não escuta mais as pessoas que realmente interessam, no caso do que nós estamos falando, do setor produtivo. E mantendo essa interlocução trimestral, eu acho que é uma ideia dele, de vez em quando, pegar o barco e reconduzir para um rumo em que o setor produtivo está mostrando. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir essa confiança, ter uma conversa franca e que a gente, ao passar essas demandas, a confiança vai ser gerada quando formos atendidos. Porque não adianta ter promessa e não sermos atendidos, e aí gera uma desconfiança infinita, né? A gente crê que essas atitudes geram a confiança, e eu acho que é muito fácil o governo conquistar essa confiança, né? E gerar, na verdade, essa confiança no Estado
para que todos possam empreender. Eu creio que é no empreender que nós vamos solucionar aqui a situação do nosso estado do Piauí. Andrade, uma pauta que sempre está no ponto das discussões é exatamente a sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de construção civil, agora mesmo ela está em alta, né? A necessidade. Tivemos COP27, estamos com o governo Lula, por exemplo, tem uma agenda em relação a essa questão da sustentabilidade. Como é que se concilia isso? Quais são os principais desafios, por exemplo, da construção civil com essa necessidade da gente garantir a sustentabilidade? Não, hoje nenhum empreendedor de qualquer área, não só da indústria da construção, vê que o respeito ao meio ambiente é ponto pacífico, não temos discussão quanto a isso, né? E nós temos leis muito bem definidas que dizem realmente o que temos que fazer em cada situação. O grande gargalo, e aí voltamos aí ao que a gente falava há pouco, é a questão da falta de estrutura, né? Então, os estados, você tem uma ideia, uma licença ambiental, mesmo seguindo todos os trâmites, seguindo todas as obrigações, seguindo todas as leis, você faz projetos e às vezes uma licença ambiental para ser emitida é 1 ano, 2 anos. Isso desmotiva qualquer pessoa a empreender. Né? E olhe lá, o licenciamento ambiental só é uma das fases para você abrir uma empresa ou abrir um novo empreendimento imobiliário. Então são várias fases. Então não tem, é ponto pacífico, nós temos sim que proteger o meio ambiente. Existem maneiras mitigatórias, claro que ao fazer moradias, especificamente falando, né, do nosso setor, você algumas vezes vai suprimir árvores, mas existem maneiras mitigatórias, você planta muitas outras e existe lei para isso, você tira uma, planta quantas, então isso é muito claro. O problema todo é o licenciamento. Nós temos as secretarias estaduais e secretarias municipais de meio ambiente, elas estão totalmente sucateadas. Elas precisam de uma atenção muito mais vigorosa dos seus gestores para que possa acelerar nessa questão da liberação das licenças. Porque se eu tenho mais licenças dadas, não é que você vai prevaricar ou facilitar, não, mas que tenham pessoas que analisam muito mais rapidamente os processos e que liberem essas licenças para que eu possa empreender, começar a minha obra, gerar emprego, né? Criar habitações para essas pessoas que esperam moradias. Então, eu acho que o grande gargalo só é esse, não tem nenhuma, eu diria, controvérsia entre o que o governo defende que é importante para o meio ambiente e o que as empresas também pensam. Perfeito. Andrade, muito obrigado pelas suas informações, pela sua presença aqui no estúdio da Move TV. Para a gente é um prazer conversar com você e principalmente contar com essa experiência só de empresa, mais de 30 anos de experiência adquirida ao longo dos anos no mercado piauiense e com todas as outras, enfim, especificidades que você trouxe aqui. Certamente cada momento da sua vida profissional foi importante para se chegar a esse bojo de conhecimento e o nosso agradecimento aqui por compartilhá-lo com a gente. Eu agradeço muito a atenção e foi um prazer enorme, né, de estar aqui nessa TV que se propõe levar pautas realmente de interesse do estado do Piauí. Estou à disposição sempre que possível, eu quero estar contribuindo com essa TV que eu acho que vai ser, se a gente puder dar a atenção necessária, vai ser a maior TV de levar esperança, né, para os nossos piauienses. Muito obrigado. Essa entrevista na íntegra do Andrade Júnior está disponível também no portal Move Piauí. O endereço é www.movepiauí.com.br. No nosso canal no YouTube, temos também informações no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.